Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para para saber que havia um Deus, e eles aprenderam que ele era grande, e eles tentaram se engrandecer com ele, quando o caminho para cima é sempre para baixo. Agora, quem sabe se o Polo Norte é o norte, ou o Polo Sul é o norte, ou o Polo Norte é o sul, ou se o Polo Sul é o norte? Qual está para cima e qual está para baixo? Estamos pairando no espaço. Nós dizemos, o Polo Norte é para cima. Como você sabe? O Polo Sul pode ser o norte. Veja, você não sabe. Então recorde. E esta palavra, dizem. Então, como você diz, irmão Brana, que para cima é para baixo? Fundamentado na palavra de Jesus Cristo. Ele disse, aquele que se humilha será exaltado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante. Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Grande Criador, nós precisamos mais de Ti para podermos ver esta semente. Queremos tê-la em nossa vida, dar lugar para ela nascer, crescer, florescer e dar frutos. Fale conosco mais uma vez, por sua grande misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bora sentar. A boa semente.
Estava pensando novamente em uma mensagem que a gente já pregou há muitos anos. A mulher não tem semente. E está dentro da mensagem do profeta, em vários parágrafos, mas desejando falar sobre a boa semente. Tem duas coisas importantes nestes versículos que lemos, que a boa semente, quem semeia é o Filho do Homem, e logo a boa semente são os filhos do reino. Se a mulher não tem semente, alguém deve ter semeado a semente no ventre dela. Então a Bíblia mostra que quem semeou foi o diabo. Quando você lê esta parábola, você tem que voltar lá no Gênesis. O trigo e o joio veio dali, lá do Gênesis. Gênesis já quer dizer origem, princípio. E ali teve a origem, o princípio das duas sementes. A semente de Deus e a semente do diabo. Logo nós temos o homem morrendo e Deus tendo que vir outra vez para semear sua semente. Lá no princípio, a semente foi semeada no ventre da mulher. Não era a semente de Adão. Se fosse a semente de Adão, tudo bem. Traria um homem. Mas a semente era da serpente. Não era a semente do marido. Então, isso a gente vai aprendendo. Muitas vezes o que está semeado no crente não é a semente de Deus. É a semente do diabo. Não, o que está semeado na igreja, muitas vezes não é a semente de Deus. É do diabo. Agora, como a mulher não tem semente, a igreja também não tem semente. E como alguém semeou naquele terreno a sua semente, como o diabo semeou a sua semente no terreno de Eva, então nós vamos ver que na igreja o diabo também semeou a sua semente. Não foi só na mulher. Ele tinha outra semeadura. Então Deus teve que vir também semear sua semente. A mulher não tinha semente, mas ela tem o óvulo. O óvulo não é a semente, é o que acolhe a semente. A gente tem a mensagem do Mombrana, poder de transformação 156. Porém, a semente do justo, Eva não tinha semente. Você sabe disso. A mulher não tem semente, a fêmea. Ela tem um óvulo, mas não semente. Porém, deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus. Ela recebeu a semente. Então, Maria recebeu uma semente. Eva recebeu a semente da serpente. Maria também não tinha semente, é uma mulher. Mas ela recebeu a semente de Deus. O crente, eu estava pensando nisso porque nós não temos o diabo dentro. Mas se nós damos lugar para ele semear, ele entra. Nós não temos a semente do diabo, mas damos lugar para o diabo semear. Aí ele semeia. Você pode falar tantas coisas que o diabo semeia, porque a pessoa dá lugar. Aí falamos mal do diabo e ele não presta mesmo. Mas tem hora que você culpa o diabo, mas o culpado é você, que deu lugar.
você não tem aquela semente do engano, do diabo, do erro, da mentira, do adultério. Você não tem a semente, mas você tem um óvulo. Você tem o que acolhe uma semente. E aí o diabo vem e semeia a sua semente no seu ventre, seja na mente, e aquilo é concebido pelo coração. O que tem que tomar cuidado, porque se você tivesse já a semente lá dentro, não seria fácil ser um salvo. Mas você não tem semente. Você abriu o coração, deu vazão a uma semente para ela entrar. E isto é o porquê você mente, você rouba, você adultera e faz tantas coisas mais. Você cobiça. E não é só cobiçar a mulher do próximo. A Bíblia mostra muita coisa. Diz o seu boi, o seu jumento. Agora, hoje poderia dizer cobiçar o seu carro, a sua casa. Que tudo é cobiça. Não é só olhar para uma mulher e cobiçar. Tem gente que pode até se livrar, olha numa mulher e não cobiça, mas olha no carro do outro, na fazenda do fulano e cobiça. E daqui tinha que ser meu. Isso é uma cobiça. Então, isso é o mal que o diabo está semeando se você tem o terreno aberto para aquilo. O que a Bíblia diz? Deus, o Filho do Homem, veio e semeou a boa semente. Mesmo que eu vou falar sobre a boa semente, eu tenho que falar das duas. Tem a boa semente e a má semente. Mas a boa semente é o Filho do Homem que semeia. Se fosse só isso, graças a Deus. Mas não é só isso. O inimigo tem que semear também, tem que fazer a sua semeadura. Assim como Deus tem que fazer sua colheita, sua ceifa, assim o inimigo também tem que colher o que ele plantou, o que ele semeou. E o que Deus vai colher é o que ele plantou, o que ele semeou em humanos. E o que o diabo vai colher é o que ele plantou, o que ele semeou, plantou em humanos também. Isto é porque deu lugar. Se você não dá lugar, então o diabo não pode semear. Fica só a semeadura do Filho do Homem. Então nós tomamos a semeadura do Filho do Homem, Jesus Cristo, lá no amanhecer, e quando ele semeia em você a sua semente, você pode ser batizado no nome de Jesus Cristo. Você pode crer que ele é o único Deus verdadeiro. Você crê porque a Bíblia diz. E estamos no que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse não vai ser, esse não é quase, isso é uma afirmativa. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Agora você vê, a pessoa dá lugar para o diabo semear 3 pessoas da divindade, e aquilo fica semeado na igreja, no coração do crente. E quem foi o semeador? O diabo. Mas o diabo lá no Éden, ele era conhecido como um animal astuto. E agora, como que o diabo é conhecido? Ele é astuto também. Mas lá o diabo conseguiu convencer a Eva. E aqui, o diabo é pesado, mas o diabo é um pregador. O Filho do Homem é um profeta, mas o diabo é um pregador. O diabo é um pastor. O diabo é um obreiro. O diabo é um evangelista. O diabo é um apóstolo.
E o diabo é um falso profeta. E ele sai a semear. O que ele semeia, diferente do que o Filho do Homem semeou. O Filho do Homem, Jesus Cristo, semeou a verdadeira fé. O Filho do Homem, Jesus Cristo, semeou que ele e o Pai é um. Esta é a semente do Filho do Homem. Aí o diabo, através de um pregador, vem e prega para você que Jesus e o Pai são dois. Então, ele não pode ser o Filho do Homem que semeou. Você toma a Bíblia e veja. Estou falando da Bíblia de 2000 anos atrás. Estou falando da primeira encarnação de Deus. Deus vindo ao mundo como Filho do Homem em Jesus Cristo. Mas semeou sua semente, semeou sua doutrina, levantou sua igreja, gerou filhos. Mas não ficou sem o diabo também semear sua semente. O diabo também semeou sua doutrina. E tanto a semente de Deus como a semente do diabo tem crescido. O mundo está cheio de sementes. E os homens e mulheres dão lugar às semeaduras, tanto do Filho do Homem como do diabo. Se a pessoa soubesse que era o diabo, ela não daria lugar para aquilo. Se a mulher soubesse que quando ela sai com outro homem, que não é o marido dela, é o diabo, ela diz: não, não vou sair com você não. Credo em cruz. Não é? É o que ela ia dizer. Não vou sair com você. Se o homem soubesse que ele saindo com outra mulher que não é dele, ele está saindo com o diabo, mas ele não sabe. Está saindo com as melhores pessoas, está saindo com gente fina, está saindo com gente que me dá sensação, que me dá emoção. Então, as pessoas não percebem. É o diabo semeando e o diabo gerando incredulidade. Cada dia que o diabo semeia, já teve o Filho do Homem que semeou, já teve um profeta que semeou. Aí o diabo vem e semeia. Mas já não teve uma semeadura? Mas ele não está satisfeito, porque a semeadura que Deus fez lá no Éden, logo ele veio e semeou também a sua semente. Eles poderiam ter filhos e mais filhos, sem sexo, sem serpente. Eles poderiam ter filhos. A Bíblia diz: crescer e multiplicai, antes do homem tomar a forma animal. Não vou explicar tudo, mas você tem que entender que isso é o correto. Entende? Antes ele era espírito, o homem, mas tinha que tomar uma forma animal, que pode raciocinar, que pode falar, que pode agir. Mas você vê que a serpente, ela era um animal quase completo. O irmão Brando diz: só faltava a alma, porque tem pregador que só falta a alma. Tem igreja que só falta a alma, é um animal. Eles escutam isso, eles dizem: esse povo é doido mesmo. Mas essa é a verdade. Nós estamos olhando aqui as representações na Bíblia. Se ele não prega a mensagem como Deus mandou pregar, ele não é o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, já pregou aquilo. Pedro veio e repetiu o que o Filho do Homem pregou. O Filho do Homem disse para ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele não era convertido antes do Pentecostes, mas depois ele chegou no Pentecostes, foi convertido. E em Atos 2,37 eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Deus podia ter deixado eles fazer uma confusão. Fala João, fala Tiago, fala Mateus,
Fala, Marcos. Não. Olha, eu te dou as chaves do reino do céu. Era para um só. E quando eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Um só levantou. A Bíblia diz que Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é uma repetição da semeadura do Filho do Homem, Jesus Cristo, que morreu no Calvário. E qualquer igreja que não tenha aquela mesma doutrina, aquela mesma semeadura, ela tem em si uma semeadura diabólica. A igreja que tem a semeadura de 3 pessoas na divindade é uma semeadura do diabo, não é de Deus, não é o Filho do Homem. Eu li aqui, talvez você ache pesado, o inimigo que o semeou é o diabo. A Bíblia fala, é claro. Eu podia falar, é o inimigo que semeou, mas a Bíblia diz o nome dele, é o diabo. Então você tem que saber, é o diabo semeando na igreja. Deus veio e semeou o único Deus verdadeiro. Não pode ter outro. Não há outro Salvador. Isaías 43 diz: eu salvei. Não tem outro Salvador, só Ele. Deus salvou. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Isaías 43. Deus mostrando isso. Agora, Deus veio e anunciou. Ele mesmo salvou. Ele mesmo pregou e fez ouvir. Era Deus em carne, chamado Jesus Cristo. Era o Filho do Homem. Mas o diabo estava ali também, fazendo a sua semeadura, encontrando óvulos, terreno, para ele lançar sua semente. É interessante que a mulher não tem semente e a serpente tem. A mulher não tem semente, mas a serpente tinha uma semente que combinava com aquele óvulo da mulher. Foi por isso que gerou. Ela não era essa cobrinha que você vê, ela foi amaldiçoada e passou a rastejar. Isso daí é um símbolo. Está fazendo uma demonstração de Satanás, daquela serpente, através desta. Mas olha o que ela está fazendo hoje. Hoje ela não é aquele animal mais. Aquele animal foi quebrado os seus ossos. Então hoje, aquela serpente é um homem. É uma mulher. Não, mas pode mulher também? É porque tem mulher pregadora. A serpente é um pregador. A serpente é um que ensina. A serpente é um que tem capacidade de fazer você arrazoar com a própria palavra. Ela te dá uma coisa quase paralela, que parece ser Deus. E você crê naquilo. É a serpente que está fazendo aquilo. E a serpente faz através de um pregador. Então, se eles mostram a Trindade, tem que saber que foi o diabo que semeou essa doutrina da Santíssima Trindade. Não foi o Filho do Homem. O Filho do Homem semeou: eu e meu Pai somos um. Agora, para você crer em Deus, você tem que crer no homem. E eles não davam conta de crer em Deus por isso. Porque Deus, nos dias de Jesus, não era espírito. Deus era homem. E eles queriam crer no Deus Espírito, no Todo-Poderoso. Aí Jesus veio em São João 14, verso 1, e diz: crede em Deus, crede também em mim. O que era isso? Se você crê em Deus, você tem que crer em mim, porque o Deus que você crê está em mim. Eu sou a revelação, a manifestação do Deus que vocês creem. Não era fácil eles entenderem, mas era verdade. Eles queriam diferente, mas aquela era a manifestação. Eu posso usar a mesma coisa logo no tempo do irmão Brana. Eles queriam: eu creio em Deus, mas Deus no tempo do irmão Brana não era espírito.
Era um homem. Como espírito ele enche céus e terra. Mas agora ele estava num homem. Ele veio e desceu para ter companheirismo com o homem. Irmão Branham, numa mensagem, diz assim: Deus cancelou a si mesmo de espírito para ser um homem. Quando eu vejo isso, eu não vejo dualidade, eu não vejo trindade, eu vejo a unidade do espírito com a carne, Deus e espírito com o homem. Amém. Isso daqui dá para você pular. O que é o avivamento? É a revelação. É uma revelação daquilo que você tem visto, que o Filho do Homem semeou. Agora, eu estou falando do Filho do Homem de 2000 anos, mas eu tenho que passar para isso agora. Tem uma semeadura da boa semente. Tem um que semeou. Deus permitiu que no tempo de Lutero nascesse umas folhinhas. No tempo de Wesley aumentasse as folhinhas. No tempo dos pentecostais viesse as flores e a casca. Mas no tempo de Branham era semente, outra vez, a boa semente, que tinha sido semeada, que tinha ido para a terra no ano 300, depois de Cristo. Aquela boa semente, ela agora veio e apareceu outra vez. Quem era a boa semente? Olha o Filho do Homem outra vez. Alguém diz: mas você está dizendo que Branham é o Filho do Homem? Não, ele não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem está nele. Eu não sou Deus, mas Deus está em mim. Se eu não sou Deus e Deus está em mim, então eu sou Deus. Ele não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava nele, então ele é o Filho do Homem. A pessoa precisa ter revelação para isso. Fica batendo numa coisa: ele não é Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava nele. O que faz de você Deus? Porque Deus está em você. O que fez de Jesus Deus? Porque Deus estava nele. O que fez de Branham Deus? Porque Deus estava em Branham. O que faz de nós Deus? É porque Deus está em nós. É uma semeadura. E o diabo está semeando também. Você pensa: só Deus está trabalhando. O semeador passa a mão dentro de uma sacola assim. Semeando. Aí o diabo também passa a mão na sua sacolona preta. Junto com esta. Está semeando. O Filho do Homem está semeando. O diabo também está semeando. O inimigo está semeando. Ele é inimigo da unidade de Deus. Ele é inimigo da revelação dos selos. Ele é inimigo da revelação dos trovões. Eles são inimigos do novo nome. Eles não são outra coisa senão o diabo. Não estou com raiva, não. Estou muito bem. Nada me agitou. Mas quando vejo a coisa errada, isso me agita. Mas como pode as pessoas conseguir crer na coisa errada e dizer que aquilo é de Deus, quando você não tem base na Bíblia? Deus do Gênesis ao Apocalipse, você não tem base de um Deus e um Filho. A manifestação de Deus sempre foi assim: Deus veio, Ele é Espírito, agora Ele é luz para você ver, agora Ele é Jesus para você tocar, agora Ele volta para a luz outra vez, agora Ele é Branham para você ver. Ele volta outra vez. Agora é eu e você. Amém. Então, quando a gente dá lugar para a semeadura, você tem que ver quem é que está semeando. A igreja não percebe que tem o semeador, Filho do Homem, Deus em Branham, semeando, os selos foram revelados. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O Filho do Homem, Deus em Branham, revelando. Sabe o que significa Branham? Ele diz: perfeito, semeando.
Isso é o Filho do Homem semeando, perfeito, perfeição, isto que é Bran. Agora vem o inimigo atrás e diz: olha, esse novo nome Bran é diabo. É o diabo que está semeando. É o diabo que está semeando, porque Deus, Filho do Homem, já semeou a sua semente. E ele semeando a sua semente, ele mostrou que tudo estava revelado. Há quantos anos atrás estávamos na expectativa de uma terceira puxada, esperando que aquilo viesse, olhando pelas traduções da própria mensagem que temos. O 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. E, então ele vai vir mesmo, o 7º anjo vai estar na terra. Não, mas foi tudo tradução errada. Quando você traduz a Bíblia errada, é o diabo querendo te enganar. Quando você traduz a mensagem errada, também é o diabo querendo te enganar. Aí quando veio a tradução certa do inglês para o português, o Filho do Homem está na terra no tempo da sua vinda. Quer dizer, o Filho do Homem, que é o 7º anjo. Mas o 7º anjo não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava no 7º anjo. É porque você pega os ungidos dos últimos dias, irmão Brand diz: o Filho do Homem não é o 7º anjo, mas o Filho do Homem está no 7º anjo. Quando o Filho do Homem está no 7º anjo, ele faz do 7º anjo o quê? E 7º anjo é um homem. E para Deus ser filho do homem, ele tinha que ser Brana. Deus não pode ser filho do homem sendo espírito. Como espírito, ele é filho de Deus. Para ele ser filho do homem, ele tinha que ser Jesus. Ele não podia ser o Jeová do Velho Testamento, que ninguém podia ver, ninguém podia tocar. Aí agora ele é filho do homem. Mas quando ele veio no tempo de Brana, para ele ser filho do homem, Deus tinha que ser homem outra vez. É isso que eles têm que entender. Aí Deus é homem, mas entre os gentios. Deus trouxe o nome entre os judeus, o novo nome entre os gentios. Deus teve uma noiva judia, e com aquela noiva judia, quando ele chegou, ela não o aceitou. Ela o ignorou. Aí ele passou a tomar uma noiva gentia. Amém. Quando Assuero viu que Vasti, a sua esposa, rejeitou obedecer sua palavra, ele mandou mensageiro: diga para ela vir aqui. Os mensageiros disseram: Assuero te chama, o rei te chama. Mas ela pensa que porque ela é esposa do rei, e que ela é alguma coisa. Se ela ficar nele, ela é. Mas se ela não ficar nele, ela não é nada. Então ela achou que ela era alguma coisa e desfez deles. Diga para o rei que eu não vou. A palavra chegou lá no rei. Aí os anciãos aproximaram do rei. Falei: rei, se não tiver uma lei agora aqui, se não tiver uma lei, a hora que nós abrimos a boca para as nossas esposas em casa, elas vão dizer: não vou te obedecer. O rei logo editou uma lei. Agora, Vasti não vem? Então agora mostra que ela está fora do meu reinado. Ela não é mais a esposa do rei Assuero. Prepara virgens aí para o rei. E prepararam muitas. Mas no dia da escolha, a Esther o agradou. Deus tem que ter uma que o agrada. Tem muitas virgens se aprontando para arrebatamento. Tem uma que o agrada. Tinha muitas virgens lá se aprontando para o rei Assuero, mas ele escolheu Esther. Tem muitas hoje aprontando para Jesus vir e arrebatá-las, mas ele escolheu uma Brana. É o que ele escolheu, não adianta você querer outra coisa. É ele que tem direito de escolha. Você só diz aceito ou não, mas ele tem direito de escolha. E quem escolhe é o homem, quem escolhe é Deus. Não sou eu quem escolho.
É Ele quem me escolhe. Amém. Bom, a gente quer terminar logo e tem hora que não tem jeito. Mas eu queria bater bem nisto, que você abriu a mente para o diabo semear. Você abriu o coração para o diabo semear. O diabo semeou um amor substituto ao seu marido, à sua mulher. Foi o diabo que semeou um amor substituto. Não foi o filho do homem. O filho do homem, na Bíblia, mostra que você deve amar seu marido, respeitá-lo, reverenciá-lo, e você amar sua mulher, dar sua vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. E é Ele quem salva a igreja, Ele quem lava a igreja, salva a igreja. Ele mesmo, para si mesmo Ele faz isso. Quando você abre o coração, a vida, para uma semente estranha, não é a semente do dia. Poderemos logo entrar na semente da hora. A semente do dia hoje é a mensagem que a esposa está semeando. A esposa de Cristo está semeando. O que é que ela está fazendo? Que qualidade de semente? Ela está metendo a mão nas mensagens, tirando um punhado de semente, dizendo: os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Não pensa que o inimigo não vem atrás. Ela bota a mão nas mensagens, tira mais um punhado de semente. Sabe o que significa Bran? Perfeição, perfeito. Semeia. Sabe o que HM significa? Parte do nome de Deus. Complete a semente, então. HM é parte. Então o nome é Bran. HM é parte. Abraão restaurado 45. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Abraão restaurado 157. Ele é Jeová Deus. Jeová Deus, quando apareceu no tempo dos judeus, que ele leu Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, ele chamava Jesus. Agora, ali nos Estados Unidos, um homem diz: ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Ele chamava Brana. É difícil para eles entenderem isso, para eles crerem, mas isso é tão simples. É simples porque é uma semeadura da boa semente. Agora você deu lugar para a Trindade semear na sua mente, no seu coração, na sua vida, e você vai gerar a besta. Essa é a besta que você vai gerar. Você dá lugar para a semeadura do diabo, semear Deus e seu filho, sendo um e outro à parte. Gente, é tão fácil. Toma as mensagens do Mombrana. Mombrana diz: se você crê assim, você está crendo errado. A era de Laodiceia, a revelação de Jesus Cristo, isso é tão claro. Já chama a revelação de Jesus Cristo. Quando chegou o aviso no céu que o homem errou, Deus mandou um anjo. Ele mesmo diz: não, Deus mandou a um filho. E você sabe que o filho já existia. O filho estava em Deus. Você sabe que os nossos filhos estavam em nós. Você é um rapazinho de 16 anos, diz William Brana, os seus filhos já estão no seu lombo. Mas para você os conhecer, tem que chegar ao casamento. Aí vai lançar a semente no ventre da sua esposa. E aí vai aparecer aqueles filhos que estavam não nos lombos da mulher. Ela é o terreno, mas está nos lombos do homem, do rapazinho. A semente não está nos lombos da igreja, está nos lombos de Deus. E ela tem sido lançada. A semente lançada, como diz o hino, semente lançada na terra. É um hino antigo, né? Eu esqueço ele como é, mas é bonito. Semente lançada na terra.
sei que lá que faz, que produz. E a coisa vai ficando bonita, vai ficando bom. É semente lançada. Agora, semente lançada na igreja. O Filho do Homem veio, William Branham era o Filho do Homem nele, lançando a semente, esparramando a semente. Mas o povo da mensagem não tem óvulo para semente, para a boa semente. Eles têm óvulo para a semente má, do maligno. Veio a semeadura, tudo revelado. Aí os pastores, que também são semeadores, o inimigo, o diabo semeando. Deus, para semear, tem que ter um homem. O diabo, para semear, tem que ter um homem. E a semente está sendo jogada na terra. O eleito toma aquela semente. Então, deixa eu ver se eu vou rápido nesse pensamento. Você não tinha semente adúltera, mas abriu o seu ventre e recebeu uma semente. Você não tinha essa semente. Mas ao invés de receber a semente do Filho do Homem, você recebeu a semente do diabo. Uma outra mulher que não é a sua, um outro homem que não é o seu. Eu sei que tem muita preocupação depois com as crianças. Vocês têm que guardar que o irmão Branham diz que as crianças, antes do tempo de responsabilidade, elas são salvas. Aí diz, mas se for de um antro de prostituição, não tem problema, elas são salvas. Quando você lê na Bíblia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, é desse pecado de adultério. O sangue de Jesus Cristo purifica aquela criança. Ela veio de uma má atuação do pai e da mãe. Então, aí o pai e a mãe, quando se converte, tem que colocar aquela criança nas mãos de Deus. Para quê? Para poder mostrar que o sangue de Jesus Cristo purificou seu filho, purificou sua filha. Não estão perdidos, não são sementes do diabo. Podia ser, mas não são, porque vocês, pais e mães, são salvos. Coloca seus filhos diante de Deus. E veio de uma semente errada, hein? Tem hora que é difícil você admitir até isso. É Deus quem faz, Deus que dá oportunidade para a salvação das crianças, que não tem culpa do erro de nós, os pais. As crianças não têm culpa. Agora, quando ela chega à responsabilidade, então aí já deve ensiná-la como que ela veio, por que ela veio, e que até ali, na sua inocência, o sangue de Jesus Cristo a purificou. Se ela depois entrar na idade da responsabilidade, aí está o problema dela. Ela entra na idade da responsabilidade, é uma jovenzinha, um jovenzinho, e faz a opção pelo mundo, o diabo semeando outra vez. É o diabo lançando a semente nos nossos filhos. Mesmo nossos filhos, que nós geramos da maneira correta. Mas os filhos, chega à idade de responsabilidade, eles abrem o coração para outra semeadura, para outro semeador. Você ensinou de criança, o semeador, meu filho, é o filho do homem. Receba a mensagem do profeta, creia na mensagem do profeta, e eles recebem aquilo. Aí chega uma certa idade, eles começam a se desviar, começam a fazer a coisa errada, e o diabo está semeando outra vez. Aí o diabo semeia saia curta, e ela usa. O diabo semeia brinco, e ele põe. Vai. O diabo semeia adultério, e eles praticam. O diabo vai semeando, e eles estão entrando naquilo. É o diabo semeando, mas se a pessoa pudesse aprender também
que agora peguei a idade da responsabilidade, quero continuar minha vida de chamada, quero continuar agradecido a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que me purificou de todo pecado. Daqui para frente, eu quero fazer um caminho para a glória e não para o inferno. Eu quero abrir meu coração para o Filho do Homem semear 7 selos, 7 trovões, novo nome. Ao invés de semear o pecado, o engano, o erro, a mentira, a falsidade. Muitos crentes, eles vão até certo ponto, o diabo não semeou neles ainda. Aí chega uma hora que eles abrem e deixam o diabo semear uma desconfiança na palavra, uma incredulidade na palavra, uma incredulidade na mensagem. Aí deixa o diabo semear nele de que a mulher dele não está muito bem, precisa de outra. O diabo semear nela que esse marido ainda, não está bom, você merece um outro. O diabo semeia. Eles podem ter 50 anos de crente, o terreno está aí. A hora que o diabo vier com a sua semeadura, você diz: Satanás, o ventre já está fechado. Aí o irmão Brana diz na mensagem Cristo no Mistério de Deus Revelado, ele diz: quando começa a gerar uma criança no ventre de uma mulher, que o homem lançou a sua semente e ela concebeu, o ventre fecha. O ventre fecha. Tinha 500 milhões de genes querendo encontrar o lugar, querendo ser gerado, querendo ser um menino, querendo aparecer, querendo ser alguém. Não ser apenas um genes, queria ser alguém. Achou o lugar. Vamos dizer, 499 milhões morreu. Achou o lugar. Eu sou agradecido a Deus porque eu encontrei o lugar. Encontrei o óvulo da palavra. A palavra é semente, mas ela também é o óvulo. Quando você encontra você e a palavra, aquilo gera a mensagem da hora, gera essa revelação. Agora, se você der lugar para outra semente, tem que saber. Você diz: mas esse homem era tão bom e agora é um adúltero. Ele não tinha aberto o coração ainda para o diabo. Essa mulher era tão perfeita, uma boa dona de casa, agora traiu o marido. É porque não tinha aberto o coração ainda para o diabo, agora abriu. Ela abriu o coração para o diabo, então o diabo semeou adultério. Ele abriu o coração para o diabo, aí o diabo semeou adultério, mentiras e assim por diante. Não abra seu coração para o inimigo, para o diabo. Abra seu coração, seu terreno, seu óvulo espiritual para o Filho do Homem. Nesse tempo, o ministério do Filho do Homem já foi revelado para trazer estas coisas a nós. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de ver estas coisas. Eu não quero, Senhor, nem no meu coração, na minha mente, nos meus olhos, mesmo sendo um homem mortal como todos, mas eu quero me livrar de abrir o meu coração para o diabo semear através do pecado, do engano, da mentira, da falsa doutrina ou do adultério. Senhor, cada irmão, cada irmã, creio que tem esse propósito no coração. Senhor, o meu coração é um ventre fechado, fechado para o diabo, fechado para as trevas, fechado para o adultério, fechado para a mentira, mas é aberto para a palavra, aberto para a revelação. Quando nós sabemos, Senhor, que a sua palavra, a boa semente, é semeada, mas tem corações, tem terreno, tem terra, que não aceita a boa semente, não aceita a revelação dos selos, não aceita o novo nome. São más sementes, Senhor. Eles não são filhos do reino, porque a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos do reino.
Estamos agradecidos a Ti, Pai, por poder saber nossa origem. De uma mensagem do Filho do Homem, Deus em um profeta, e que pôde gerar em nós esta mensagem de arrebatamento, esta fé de rapto, que não está baseada na minha emoção, no meu pulo, no meu grito, no meu choro, no meu riso, está baseada na semente, que está semeada, não no meu corpo, mas na minha alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto, eu revendo meus pecados. Fiquei num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu estava em plena guerra, ele me trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo.